debate. Realmente, Vossa Excelência tem razão e traz uma preocupação importante. E eu quero registrar, senador Cristóvão, também acho que a Rio+20 não será perdida, como também não considero que a Rio+20 será um fracasso. Entendo que nós poderemos perder uma oportunidade de avançarmos muito mais na construção de um novo modelo de desenvolvimento. Mas entendo que a participação da sociedade civil mundial, que estará há uma expectativa da presença de mais de 50, 60 mil pessoas presentes na Rio+20, fará a diferença, empurrará, obrigará que os chefes de Estado e os chefes de nação e os chefes de governo caminhem numa direção mais avançada, caminhem com passos mais acelerados no sentido da construção de uma nova ordem mundial. Considero extremamente positivo que, além dos chefes de Estado e chefes de governo, também estejam se reunindo durante a Rio+20, num congresso mundial, juízes e procuradores e numa cúpula mundial de legisladores, parlamentares de todo o mundo para discutir a causa do desenvolvimento sustentável. Já com a presença confirmada de 38 presidentes de parlamentos nacionais, num encontro que deve discutir como podemos contribuir para que os parlamentos nacionais criem estruturas de fiscalização e de acompanhamento das decisões, da implementação das decisões tomadas nas convenções internacionais, como construir plataformas interativas para trocar experiências sobre as melhores práticas legislativas adotadas por cada país e como absorver o conceito de capital natural nas políticas econômicas, ou seja, como valorar as questões ambientais numa nova economia. São temas complexos, mas importantes, porque entendemos que uma das falhas, e que talvez tenha contribuído, de certa forma, para a não implementação das decisões tomadas há 20 anos atrás na Rio 92, é exatamente a falta, a ausência desses atores à época, os parlamentos e os juízes e os procuradores. Mas eu entendo que a Rio+20 também deve buscar construir uma pauta de convergência nacional, uma nova agenda para o Brasil, e aí eu levantaria aqui 7 pontos da maior importância para o Brasil. O primeiro é a questão das águas. O Brasil é um país rico em águas, nós temos 12% da água do planeta. Esse é um bem precioso para a promoção do desenvolvimento, para a promoção da qualidade de vida, para a indústria, para a agricultura, para o entretenimento, para o lazer, e nós precisamos ter uma nova postura em relação à questão da água. Precisamos implementar efetivamente a Lei 9433, a nossa Lei de Recursos Hídricos, que define efetivamente a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento, empoderar os comitês de bacias hidrográficas que funcionam como parlamentos da sociedade, resolvendo conflitos pelo uso da água, propondo ações de preservação das bacias hidrográficas. Precisamos garantir recursos para o financiamento de um fundo de pagamento por serviços ambientais que permita a recuperação das nossas nascentes, a recuperação das nossas áreas de preservação permanentes ripárias, e temos uma grande oportunidade aí com o encerramento de algumas concessões de empresas de energia elétrica, de geração, de transmissão, de distribuição, que um percentual do que será possível reduzir nas tarifas de energia elétrica possa ser utilizado para a constituição deste fundo. Temos uma pauta, uma agenda comum, que é a agenda dos alimentos, para um país que tem uma agricultura pujante como o nosso e que representa quase 1/3 da economia brasileira, da geração de empregos na economia brasileira. Nós não podemos ficar dependentes, ter a nossa agricultura com as suas sementes dependendo de 7, 8, 9, 10 grandes corporações internacionais, como Monsanto, como Cargill, como Bunge. É importante o Brasil desenvolver tecnologia para as nossas sementes, em associações da iniciativa privada nacional com a Embrapa. Nós não podemos ter uma agricultura dependente de insumos importados em grande escala, toda a fórmula nitrogênio, fósforo e potássio, nós dependemos de quase que mais de 80% de importação de outros países. Precisamos desenvolver capacidade de produzi-los aqui, ao mesmo tempo que devemos desenvolver capacidade de produzir
outros insumos agrícolas, insumos não químicos, insumos orgânicos que possam promover o desenvolvimento da agricultura brasileira. Do ponto de vista da questão energética, nós temos o pré-sal e temos um outro pré-sal verde, que é o pré-sal sustentável, que é a possibilidade de expansão da nossa agroenergia. Temos a nossa vocação eólica, a nossa vocação solar, a nossa vocação hidrelétrica, e temos que construir um pacto nacional sobre a melhor utilização desses recursos, garantindo, por exemplo, que o excedente da utilização do petróleo do pré-sal, por exemplo, já que nos próximos 50 anos a humanidade ainda vai consumir em grande parte energia de origem fóssil, mas garantir que o excedente da exploração do petróleo do pré-sal no Brasil seja utilizado para garantir qualidade na educação brasileira, para garantir um salto na inovação tecnológica, na capacidade de inovação tecnológica no nosso país, na capacidade de um aprofundamento do conhecimento sobre novas energias renováveis, sobre a descoberta de novas energias renováveis. E o Brasil precisa construir um pacto sobre a questão energética. Precisamos garantir que a expansão da agroenergia se dê de uma forma adequada, através de zoneamento ecológico, econômico, priorizando a expansão sobre áreas de pastagens degradadas, sem precisar avançar sobre novos biomas. O quarto tema que eu proponho, dentro desta convergência nacional, é o uso da nossa biodiversidade. Nós sempre tratamos a biodiversidade como uma riqueza para o futuro. Nós devemos transformar a biodiversidade numa riqueza do presente, e para isso nós precisamos conhecê-la, nós precisamos preservá-la, nós precisamos saber utilizá-la sustentavelmente, seja para a produção de fármacos, para a produção de cosméticos, para a produção de alimentos funcionais, de novos materiais. Enfim, temos um rol de possibilidades imenso, e para isso nós precisamos preservar a nossa biodiversidade. Nós estamos aqui, o Congresso Nacional está localizado no bioma Cerrado, em que 50% já foi convertido, já foi antropizado, já foi desmatado, e é um dos maiores laboratórios de genes do mundo. Num ambiente de mudanças climáticas, de aquecimento global, está nos genes dessas plantas adaptadas há milhões de anos, a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, a constituição de uma agricultura produtiva, de uma agricultura de milho, de feijão, de arroz, de soja, de sorgo, adaptada a mudanças climáticas, adaptadas ao aquecimento da temperatura. Um outro ponto de convergência é o aprofundamento da democracia brasileira. Um diferencial do Brasil em relação a muitos países do mundo neste momento é que conseguimos aliar nos últimos anos crescimento econômico, redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, redução do desmatamento num ambiente de democracia, e precisamos consolidar e aprofundar a democracia no nosso país. E que, para que tudo isso seja possível, nós precisamos, senador Cristóvão, dar efetivamente um salto de qualidade na educação brasileira, para que tenhamos uma consciência cada vez maior, que vai influenciar em tudo, vai influenciar na melhor escolha da representação política, na melhor qualidade da representação política, vai propiciar uma base maior de recrutamento de talentos para a inovação tecnológica, para nossos futuros engenheiros, para nossos futuros cientistas, que poderão agregar valor à produção industrial brasileira, e os investimentos regulares e significativos em inovação tecnológica. O Brasil precisa definitivamente dar um salto no que se refere à produção de conhecimento e à produção de novas tecnologias. Apenas para dar um exemplo, hoje, dessa discussão toda do Código Florestal, alguns dados interessantes foram trazidos. Eu usei várias vezes esse dado, a senadora Ana Amélia utilizou, dados da Embrapa mostrando que nos últimos 30 anos o Brasil ampliou a sua área plantada em 48% e aumentou a sua produção em 268%, mostrando o que pode fazer a inovação tecnológica, que essa é a forma mais eficiente, mais inteligente de
ampliar a produção sem precisar pressionar novos biomas preservados. Nós vivemos num país que temos 200 milhões de hectares utilizados por pecuária, uma pecuária de baixíssima produtividade, de uma unidade animal por hectare. Imagine se nós conseguíssemos dobrar a produtividade da pecuária brasileira em 10, 20 anos, mantendo o mesmo rebanho, nós estaríamos liberando 100 milhões de hectares no Brasil, que poderiam ser utilizados para a produção de alimentos, para a produção de agroenergia, para aumentar a produção e a capacidade produtiva brasileira, sem precisar avançar em novos biomas. Apenas para dar um exemplo da importância da agenda da inovação tecnológica, de dotar a Embrapa, as universidades federais, as organizações estaduais de pesquisa, as organizações de extensão rural, constituindo um verdadeiro sistema nacional de pesquisa agropecuária, onde a Embrapa desenvolveria as tecnologias, as maiores tecnologias, as organizações estaduais de pesquisas adaptariam às realidades locais, as universidades desenvolveriam as pesquisas básicas, as EMATES faziam o trabalho de extensão técnica e tecnológica e de assistência. Enfim, são agendas que são agendas de interesse nacional, não são agendas de grupo específico, são agendas que podem contribuir para um salto de qualidade no desenvolvimento brasileiro. E eu espero que nós tenhamos esse legado da Rio+20, que de forma serena, de forma honesta, de forma tranquila, mas de forma bastante profunda, nós possamos nos debruçar sobre esses temas, temas que certamente constituirão uma agenda do futuro brasileiro para construir convergências nacionais, convergências que permitam um novo patamar de desenvolvimento e de distribuição do desenvolvimento brasileiro para o conjunto da nossa população. Essa é a minha expectativa, senhora presidenta, e agradeço pelo tempo disponibilizado. Senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização. Vossa Excelência lembra bem que nós teremos não só a representação e a responsabilidade de sede da Rio+20, mas também de formatar uma proposta que o mundo civilizado acolha, e o Itamaraty terá todas as condições técnicas e diplomáticas para criar essas condições. Também cumprimento Vossa Excelência para mostrar essa relevância que a nossa Embrapa, nossa porque é um patrimônio brasileiro. Vossa Excelência usou os dados que o próprio Pedro Arraes usou quando esteve debatendo o Código Florestal. Eu tenho um último dado que foi usado até pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, num artigo ao Jornal Estado de São Paulo, em que ele mostra que de 99, então mais recente, a 2010, houve um aumento da produção de alimentos de 173% nesse período, enquanto a área cultivada aumentou apenas 36%. Isso dá a dimensão exata do que significou a tecnologia no aumento da produtividade. Concordo plenamente com Vossa Excelência que precisamos nacionalizar o máximo possível. Se nós temos medicamentos genéricos, por que não temos genéricos para os defensivos agrícolas, por exemplo? Ou também introduzir novos avanços da Embrapa através de mais pesquisas. Tema que o senador Cristóvão Buarque é permanentemente cobrador. Há pouco usou a tribuna para, da mesma forma, fazer esse apelo para que nós tenhamos, no foco do desenvolvimento econômico brasileiro, essas questões de sustentabilidade, de bem-estar e de também agregar agora a economia criativa, que é uma nova forma de preservar o meio ambiente, o folclore, a cultura, a educação, como insumos fundamentais de um país tão rico como o nosso. Parabéns, senador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e concordo, quero aqui também dizer que a incorporação do conceito de economia criativa na construção desse novo modelo de desenvolvimento é fundamental, respeitando da mesma forma que defendemos a diversidade biológica que temos no mundo, nós temos que também defender a nossa diversidade cultural. E nós somos um país privilegiado nesse sentido, porque temos aqui a manifestação de diversas culturas, um país que tem uma diversidade cultural imensa, e isso é fundamental para desenvolver a indústria criativa, isso é fundamental para desenvolver o nosso turismo, e nós devemos saber utilizar isso com respeito e com muita inteligência. Agradeço a Vossa